Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches. É uma satisfação estar de volta aqui com você para a gente aprender mais da palavra de Deus. Dúvida de hoje na tela. Não consigo compreender por que o rei Saul, que tinha muita proximidade com Davi, quando este tocava a harpa e acalmava do seu problema espiritual, conforme está lá em 1 Samuel 16, de 14 a 23, depois não reconhece quando Davi matou o gigante Golias, lá em 1 Samuel 17, de 55 a 58. Como isso é possível, sendo que Davi e Saul pareciam ser tão próximos e a Bíblia diz que Saul amava a Davi? Muito obrigado, querido irmão. Que dúvida interessante. Eu vou mostrar para você a resposta, está lá dentro do texto bíblico, mas é um pouquinho difícil de achar e a gente vai entender juntos então. Vai ser aqui uma aula de interpretação bíblica para a gente aprender a extrair cada vez mais coisas maravilhosas ali do texto. Então, convido você, vamos até minha lousa de explicações e entender mais sobre esse tema. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Texto na tela, preste muita atenção nesses próximos 2 versículos. Vamos começar com 1 Samuel, capítulo 16, verso 21, que diz: Assim, Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Então observe que no capítulo 16, Saul faz Davi seu escudeiro. Agora, quando a gente vai para o capítulo 17 de 1 Samuel, verso 55, observe que estranho esse verso. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, está falando aqui do gigante Golias, disse a Abner, o comandante do exército: De quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: Tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. Olha que interessante, a Bíblia nos apresenta de forma dramática a história do rei Saul, o primeiro rei de Israel, e também a história de Davi, o jovem que se tornaria um dos maiores reis da história do povo de Deus, evidentemente no lugar do rei Saul. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 14, nós lemos que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e havia um espírito maligno que atormentava o rei Saul. Para aliviar o seu sofrimento, Saul buscava a companhia de Davi, que tocava a harpa e o acalmava, conforme está em 1 Samuel 16, 23. Davi se tornou um servo fiel e amado pelo rei Saul, chegando a ser o seu escudeiro, conforme o verso que nós acabamos de ler lá no começo. Agora, como seria possível Saul se esquecer de Davi e perguntar lá para Abner de quem que é filho esse rapaz? Será que Saul de fato esqueceu de Davi e de sua família? Saul estava tendo um problema mental nesse momento? Na realidade, não foi isso que aconteceu. E eu vou mostrar para você que a resposta ao que realmente ocorreu nesse fato está no próprio contexto que muita gente não percebe na leitura. Mas eu vou te mostrar agora. Então, ao final desse estudo, eu pretendo que você saiba o seguinte: você vai saber por que Saul parecia não conhecer Davi e sua família. Você vai saber qual o objetivo da pergunta que Saul fez, primeiro para Abner e depois para o próprio Davi, e por que Saul, na verdade, ele não se esqueceu em nenhum momento de Davi. Está tudo lá no texto, por isso fique até o final, está muito interessante esse estudo. Bom, vamos começar respondendo essa dúvida. Por que Saul parecia não conhecer Davi e sua família? Mas antes, 20 segundos do seu tempo. Primeiro, inscreva-se aqui no canal, botãozinho inscrever-se embaixo desse vídeo. Depois eu quero lembrar você que eu mando estudo bíblico gratuito, como esse que você está vendo aqui, direto no Zap, todo santo dia. São 365 estudos todo ano, inclusive em PDF para quem gosta de colecionar. E eu quero lembrar os irmãos e falar aqui algo muito importante e fazer um pedido para você. Pare de estudar ou querer estudar a Bíblia com um pastor famoso que não te dá atenção. E comigo você tem um professor que te dá atenção. Lá no meu método Texto na Tela, conheça a sua Bíblia de capa a capa, eu respondo a todas as perguntas dos meus alunos em menos de 24 horas. É um compromisso pessoal que eu tenho há mais de 10 anos. Quer estudar com alguém que sabe da Bíblia e que te dá atenção? Embaixo desse vídeo, ali na área de comentários, no segundo link você tem ali o link deste método,
o primeiro link é ali do nosso grupo de estudos gratuitos, mas eu convido você, acesse também o segundo link para ver esses detalhes. Talvez seja esse material que vai separar você desse momento que você não está estudando, entendendo tão bem a Bíblia, para um momento em que você vai até dar aula da palavra de Deus, amém? Queridos, quando Davi se destacou ao enfrentar o gigante Golias, a vitória de Davi não era apenas uma demonstração de coragem ou habilidade militar, de fé, de ousadia. Tudo isso estava incluso também ali, ok? Mas nós temos ali um evento que desencadeou uma série de promessas públicas feitas pelo rei Saul e que precisariam ser cumpridas. Em 1 Samuel 17, o ambiente de guerra em que tudo estava acontecendo ali e a expectativa do povo estava repleto de recompensas para aquela pessoa que pudesse derrotar esse gigante que estava afrontando Israel, o gigante Golias. Entre as recompensas anunciadas estava a promessa de grandes riquezas, casamento com a filha do rei Saul e a isenção de impostos para a família daquele homem que realizasse tal feito, de enfrentar e vencer o tal gigante. Você já pensou nisso? Ser parente do rei e ainda sua família nunca mais pagar impostos? Essa aqui talvez fosse a oportunidade que muita gente queria para sair da pobreza, para ser alguém na vida, mas antes tinha que enfrentar esse tal gigante. Observe esse trecho lá no texto bíblico, 1 Samuel, capítulo 17, verso 25. E dizia uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Veja, as pessoas estavam comentando sobre Golias, pois subiu para afrontar a Israel. E agora aqui, observe que a promessa feita pelo rei Saul já era de conhecimento popular. Todo mundo estava comentando: a quem matar esse gigante, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então veja, essas promessas públicas do rei Saul basicamente explicam a pergunta de Saul a Abner e depois ao próprio Davi. Presbítero, eu ainda não consegui sacar isso que você está dizendo. Olha só, nesse contexto, a pergunta de Saul, que está lá em 1 Samuel 17, 55 a 56, de quem é filho este jovem? Veja, ele não perguntou quem é este jovem? Ele perguntou: de quem é filho este jovem? Essa pergunta ela ganha um significado importante a ser considerado. Saul não esqueceu quem era Davi. Ele precisava obter informações detalhadas sobre a família de Davi para que pudesse então saber exatamente com mais detalhes quem seria esse homem que podia vencer esse gigante. Então Saul precisaria cumprir as promessas públicas que ele havia feito. Não podemos cobrar, evidentemente, que o rei Saul ele soubesse a ficha corrida de cada pessoa que trabalhou para ele, nem mesmo o Davi, que era o seu escudeiro, como se Saul tivesse a obrigação de conhecer todo o parentesco de Davi. Ele conhecia o arpista Davi, mas não tinha detalhes com muitos pormenores de sua família ou do seu pai. Então veja, saber a identidade e a origem de Davi era crucial e muito importante para a validação dos compromissos que publicamente haviam sido anunciados pelo rei Saul. Pense comigo, imagine a expectativa de todos que estavam olhando para Davi e torcendo para que ele triunfasse sobre o gigante, e ele triunfou. Todos queriam ver o que aconteceria com a promessa feita pelo rei. O que será agora desse homem, Davi, que venceu? O que o rei vai fazer? Ele vai cumprir a promessa? Então, a pergunta de Saul era mais uma busca por esclarecimentos para cumprir uma obrigação solene do que uma indicação de desconhecimento dele sobre quem era o rei Davi. No máximo, ele não conhecia o pai de Davi, evidentemente pela pergunta, e familiares. Por isso, a gente precisa entender que, sendo o pai o representante máximo de uma família nesse tempo patriarcal, a pergunta de Saul faz todo sentido. De quem que é filho este jovem? Quem que é o pai dele? Como o rei Saul não conseguiu a resposta com Abner, que era o comandante do seu exército, perguntou ao próprio Davi depois que ele venceu o gigante Golias. Observe agora 1 Samuel 17, verso 58. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Ou seja, quem é o seu pai, meu jovem? Respondeu Davi: filho do teu servo Jessé belemita. Era isso então que Saul precisava para cumprir a sua promessa. Essa resposta de Davi
confirma então a identidade de Davi e também do cabeça de sua família, que era o Jessé, e permite a Saul então prosseguir com a promessa que havia feito. No entanto, quando a gente vai para o capítulo 18, a gente observa que essa relação, que começou com essa afeição, com o reconhecimento dos talentos de Davi, sofre uma transformação. À medida que a trajetória de Davi ela vai se tornando muito abençoada pelo Senhor e, consequentemente, provoca o ciúme, provoca o medo do rei Saul. Em 1 Samuel 18, por exemplo, vemos que o rei passa a temer o sucesso de Davi, a ficar irritado com isso, o que culmina em uma série de manobras e perseguições do rei Saul para prejudicar Davi, mesmo diante dessa promessa pública que ele havia feito. Então, esse contraste entre o início afetuoso e amoroso e o fim conturbado evidencia as complexidades das relações humanas e a interferência do pecado, destruindo tudo que poderia ser abençoado. Mas tem uma coisa a mais que eu quero passar para você. Para fechar, vamos entender o propósito da narrativa e o propósito central da pergunta do rei Saul. É fundamental compreender que a narrativa de 1 Samuel não pretende mostrar que havia ali ou houve uma falha na memória ou uma desatenção do rei Saul, mas sim expor as dinâmicas de poder, como as coisas aconteciam, a importância dessa questão da linhagem, dos parentescos, para a concretização dessas promessas públicas que foram feitas, e também o início de um processo que levaria à rejeição total de Saul como rei, porque ele começou aqui a colocar as garrinhas de fora, ele já foi rejeitado, ele não se arrepende, ele continua errando. Então o episódio em que Saul pergunta de quem é filho este jovem, serve para demonstrar que mesmo estando próximo de Davi, haviam aspectos administrativos e políticos que precisavam ser esclarecidos. O rei Saul também não tinha a obrigação de conhecer todas as famílias, pais, mães, de todo mundo que trabalhava para ele. Então, a pergunta não implica em um esquecimento total do rei Saul, mas em um procedimento para dar cumprimento a uma promessa que envolvia recompensas significativas para o vencedor, aqui que fez um feito heróico. E, evidentemente, o rei iria dar a sua filha. Então, ele investigou aqui muito bem a questão, porém, vemos na história que o rei aqui falhou em cumprir muito aqui da sua promessa perante Davi. Espero que você tenha gostado e compreendido. Quer ser membro aqui do nosso canal? O botãozinho Seja Membro logo embaixo desse vídeo. O rei Davi era filho de uma prostituta. O Salmo 51:5 indica isso. Eu vou explicar esse conceito que muita gente levanta aqui para você entender corretamente e biblicamente. Por isso, é só assistir esse vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.